Como recapitulando do final da aula passada, os shadow maps direcionais, nós precisamos desenhar a cena múltiplas vezes, não é? E, como já falámos várias vezes, that's a bit of a no-no. Ou seja, nós queremos evitar ao máximo ter de desenhar múltiplas vezes, mandar desenhar múltiplas vezes. Não podemos evitar desenhar, mas podemos evitar interagir com o GPU o máximo possível, que é um bocado aqui a ideia da otimização. Portanto, mandar desenhar múltiplas vezes é eficiente, porque eu tenho que desenhar o objeto A, B, C para esta view, depois A, B e o C para esta view. Era muito mais eficiente se eu pudesse dizer, olha, desenhem este objeto A, B e C para estas views. Ok? E isso traz-nos até aos Geometry Shaders. Ora, o Geometry Shader é outro tipo de shader que no pipeline gráfico do GPU fica entre o Vertex Shader e o Pixel Shader. Ou seja, ele recebe, seja lá o que for o output do Vertex Shader e consegue fazer qualquer coisa. Mas, enquanto que no Vertex Shader entram vértices e saem vértices, ou seja, transformados e augmentados em alguns casos, posso acrescentar cores, isto, aquilo e outro, e do Pixel Shader entram um certo pixel e sai uma cor. Os Geometry Shaders entram vértices e sai geometria. Triângulos, mais precisamente. Ok? Portanto, essencialmente, a nível de pipeline, como eu estava a dizer, Geometry Shader fica aqui, ou seja, temos aqui o Vertex Shader em que estamos a trabalhar a nível de vértices. Tessellation pode criar mais vértices, adicionalmente, nós não vamos falar sobre Tessellation Shaders. O Geometry Shader simplesmente pode agarrar no que existe e simplesmente acrescentar mais geometria. Mais triângulos ou seja lá o que for, para entrar na rasterização que, por sua vez, fala com o Pixel Shader. O objetivo do Geometry Shader é emitir primitivas, é como se chama a operação. Ou seja, entram coisas que podem ser triângulos ou não, mas vamos pensar que são só vértices, e eu posso gerar. Um dos sítios onde isto é muito usado é este, não é? Os tais cascades, em que entra geometria, primitivas, triângulos, ok? E eu simplesmente o que vou fazer é que vou emitir 4 vezes, para cada um dos triângulos, se tiver 4 cascades, obviamente, vou emitir 4 triângulos. Um em cada view, por assim dizer, ok? Outro dos casos, por exemplo, é sistemas de partículas. O que é que eu hei de estar a gerar triângulos para as várias partículas? Que significava que eu tinha de mandar 4 vértices para cada partícula, quando eu posso mandar tipo só uma, que tenha dados suficientes para ele gerar os triângulos. Assim eu poupo na largura de banda entre o CPU e o GPU e é mais eficiente. Eu simplesmente gero no momento em que eu sei exatamente qual é que é o ângulo da câmera, etc., para virar esses triângulos para o ecrã, etc. Por exemplo, um caso comum, aqui obviamente está terrível para exatamente vocês notarem, mas, por exemplo, um sistema de relva, em que eu possa dizer, marcar só uma área, um patch, neste caso o patch é isto, e ele gerar os vários triângulos individuais. Ok, isto está horroroso, sim, mas reparem que se eu não fizer isto tão regular e puser uma textura, isto de repente já parece relva. Certo? E, novamente, eu só tive de dar, por exemplo, uma zona e o resto foi feito internamente. Ou seja, com mais densidade ou menos densidade, consoante eu quiser. Extração de silhueta.
Ok? Para fazer stencil volumes, podiam ser feitos aqui. Hã? Porque o Unity não permite fazer isto porque tem um pequeno problema. Eu ia explicar isto mais tarde, mas posso explicar já. Posso explicar. Basicamente, o que entra aqui no Geometry Shader depende daquilo que vem atrás. Ou seja, eu posso, por exemplo, pedir simplesmente os triângulos. Nós já vamos ver isso no shader. Vamos fazer um Geometry Shader, ou vamos ver um Geometry Shader, não vamos fazê-lo. Vamos ver um Geometry Shader que só tem desculpa. Nós vamos ver um Geometry Shader que recebe só os triângulos. Ou seja, vai receber cada um dos triângulos. A questão é que existem maneiras nas APIs modernas, DirectX e OpenGL e Vulkan, existe maneira de a geometria ter também o que está ao lado. Ou seja, eu poder receber como entrada aqui um triângulo e informação sobre os triângulos que estão ligados. Okay? Isto permite-me fazer um montão de efeitos muito bons. O problema é que o Unity, o Shader Lab em particular, não expõe esta funcionalidade. Portanto, eu não consigo fazer isto. Mas em HLSL conseguimos? Não. Em HLSL por si. Mas o Shader Lab do Unity não suporta esse sabor, portanto nós não conseguimos fazer este tipo de shaders. Mas não é grave, porque existem outras soluções e é um bocado por causa disso que o Unity não suporta. Ok? Nós vamos ver aqui um Geometry Shader no Unity. Ok, isto era da aula anterior. Neste caso concreto, temos então aqui dois objetos normalíssimos. Já viram isto? O que eu vos vou mostrar é um shader, ou seja, reparem que eu só estou a mudar o material, que o que faz é só desenhar os triângulos, as arestas. Ou seja, no fundo, como se eu quisesse fazer um tipo um wireframe shader. Ok? Então, basicamente, o que é que ele vai fazer? Para que este shader, e eu posso associar isto aqui ao outro objeto também, vamos ver todos os triângulos que constituem este objeto. O que é que ele está a fazer? Para cada triângulo, isto é um shader que, para cada triângulo, portanto, tem nos vértices, isto constitui triângulos. Não, vou isto atravessar. Okay? O que este shader vai fazer é que basicamente vai criar para cada aresta de cada triângulo, vai criar dois triângulos. Neste caso, isto é um exemplo muito simples. Podia ser mais complicado, obviamente. E com isto, eu, por exemplo, consigo determinar, posso definir a espessura. Reparem que aqui estamos aqui a notar o facto de cada um disto estar a fazer um triângulo, um retângulo. Ok? Agora, vou olhar para, vamos ver só aqui o código. Eu não me vou dar o trabalho de estar aqui a fazer o shader e não sei o quê, eu só quero que vocês compreendam que esta coisa existe. Ok? De uma forma geral, isto é basicamente a mesma coisa que o shader normal, não é? Tenho aqui os subshaders e não sei o quê. A única diferença é que eu também aqui tive de definir, além de definir o vertex shader e o fragment shader, pixel shader, também tenho que definir o geometry shader. Ok?
O meu vertex shader neste caso é muito simples. Okay? Eu recebo como input um vértice, okay? Que é igual a qualquer vertex shader que fizemos até agora, e vou disparar cá para fora um vértice em uma posição no mundo. Reparem, eu não estou a mandar isto para fora em clip position ou nada desse género, okay? Como fizemos nos outros. Porquê? Porque isto vai agora vai alimentar o Geometry Shader. Portanto, o que eu preciso entra um vértice, sai em vértice em World Space. Depois o Geometry Shader há de fazer ele qualquer coisa. Ok? Estão a perceber? Portanto, input vértice, output um vértice em World Space. E o vertex output o que vai fazer é isso. Transforma o object do world, o vértice e dispara cá para fora. Ok? Até aqui tudo bem, certo? Pronto. A seguir vai ser chamado para cada primitiva o Geometry Shader. E o que é cada primitiva? Vamos olhar para a declaração. Já vamos ver o que isto é. Mas eu quero isto aqui. Ou seja, isto é o meu Geometry Shader. Ok? E o meu Geometry Shader, já falo sobre o que isto é. O meu Geometry Shader recebe como input um triângulo. Ou seja, isto é o triângulo que eu estou a mexer. Ou seja, a partir do momento em que eu defino que aqui o Geometry recebe um triângulo, isto vai ser chamado uma vez para cada triângulo da minha geometria. Ok? Eu podia definir aqui outras coisas e lá está. Se nós estivéssemos no Unity, que não tem suporte, eu podia dizer que era triângulo com adjacência. E então aí ia receber mais informação. Mas neste caso, basicamente, essencialmente, o Geometry Shader no Unity só pode receber triângulos ou pontos. Ou linhas. Também. Portanto, neste caso, eu recebo aqui 3 vértices. Reparem que aqui, cada vértice é um vertex output, que é aquilo que sai do vertex shader. Certo? Portanto, é o mesmo formato. E n, isto é o nome da variável, isso recebe 3. Obviamente que é um triângulo. Ou seja, cada triângulo são 3 vértices. E depois tenho aqui uma outra coisa, que é um in-out, que é um triangle stream. Eu já vou falar sobre o que é um triangle stream. O importante é que cada elemento do triangle stream tem um pixel input. E o que é um pixel input? Vamos olhar aqui para cima outra vez. Isto já é mais parecido com aquilo que é normalmente o output do vertex shader. Neste momento é uma posição em clip space e tem de levar à anotação do SV position. Ok? Portanto, o Geometry Shader neste caso, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer, vou buscar cada uma das posições individuais, portanto os 3 vértices, vou buscar aqui P0, P1, P2, ok? E vou buscar a posição da câmara, porque eu quero que estes triângulos, estes retângulos fiquem virados para a câmara, não é? Senão, se eu estivesse a olhar de lado, podiam ficar alinhados com a câmara e eu não ver nada. Ok? Portanto, vou buscar a posição e depois chamo aqui esta função emit edge squad. Isto é uma função normalíssima, ok? Chama-se assim, podia-se chamar Walter. Não é específico do Geometry Shader, é simplesmente uma função que recebe e ele vai chamar isto para cada uma das arestas. Portanto, a aresta P0, P1, a aresta P1, P2 e a aresta P2, P0. Portanto, eu estou a chamar isto para cada uma daquelas arestas. Passando também a posição da câmara, o width da aresta e estou-lhe a passar este parâmetro aqui, este triangle stream. Já vou falar mais sobre o que é este triangle stream é. Deste lado, agora aqui olhando para esta minha função, do emit edge squad,
faz aqui uma série de contas para basicamente ele está a olhar para isto e para cada aresta eu estou a calcular 4 vértices. Que naquele caso deste código vou chamar a isto. Acho que isto é o A, isto é o B, este é o C e este é o D. Depois é o A, B. Não. Será ao contrário. A, B. O B e o C estão no mesmo lado. Então, não dá de ser isto. Depois ele vai fazer o A, B. Estes é que estão todos. C, D. Ele vai depois desenhar o ABC e o ACD. Exatamente. Bem, portanto, eu estou aqui a calcular aquele AB. Isto basicamente tem a ver com eu determinar qual é que é. Eu determino esta posição. Depois calculo qual é que é este vetor. Portanto, isto aqui há de ser, neste caso, por exemplo, o P0 e o P1. Eu sei qual é que é este vetor aqui em World Space, mas eu dá-me jeito a ver qual é que é esse vetor em Screen Space, que é para poder mover. Basicamente estou aqui a fazer essa conta. Estou a criar e crio estes 4 vértices. P0 menos o offset, P0 mais o offset e por aí em diante. Okay? Basicamente estou a criar estes 4 vértices. Agora é que é a parte que é interessante para isto, que é o eu determinar, é eu colocar isto no meu triangle stream. Okay? E eu agarro e, como eu preciso das posições em Eclipse Space, ou seja, aquela coisa que antes eu fazia no Vertex Shader, eu passei a fazer o Geometry Shader. Porque reparem que, se eu estivesse a fazer o Shadow Cascades, eu precisava de ir transformar para ele de colocar no sítio certo, na textura certa, certo? Correto? E, portanto, é para isso que isto serve. Eu poder dizer isto. Portanto, transform world to hclip, simplesmente agarra nesta posição que é world space, transforma no espaço homogéneo. E agora, o que eu vou criar? Crio um vértice, neste caso ele só tem essa componente, e adiciono ao triangle stream, usando esta função da pen. E acrescento para o A, acrescento para o B, acrescento para o C. Okay? Agora, reparem que eu tenho de chamar esta função TreeStream Restart Strip. E depois começar um novo triângulo. O que é que se passa aqui? É que estes triangle streams, ele interpreta como sendo faixas, strips. Nós já falámos sobre strips. Ou seja, se isto é o vértice 0, 1, 2, 3, 4, 5, o primeiro triângulo vai ser o 0, 1, 2, o segundo triângulo vai ser o 1, 2, 3, o terceiro triângulo vai ser o 2, 3, 4, o quarto triângulo vai ser o 3, 4, 5. Ou seja, é uma maneira de eu minimizar o número de índices. Ou seja, é como se eu estivesse a definir um conjunto de triângulo simplesmente como se fosse uma faixa de triângulos. O que quer dizer que cada triângulo partilha 2 vértices com o triângulo anterior. Só que neste caso, eu posso não querer isso. Se eu quero tratar os triângulos como triângulos independentes, eu tenho de fazer aquele restart strip. Ou seja, dizer, olha, acabei uma faixa, estou a começar uma nova faixa. Okay? Portanto, esta é a maneira para eu tratar estes 2 triângulos independentes. Os mais astutos no meio de vocês já repararam é que isto pode ser tratado como uma faixa. Só tenho a de reorganizar os vértices. Porque o que eu quero, aqui neste caso eu criei esta lista, portanto ABC e depois é o ACD. Ou seja, quando estava a aumentar a grossura, só estava a aumentar a distância entre o A Sim. e o B. Sim, estou a aumentar este vetor aqui. A espessura simplesmente estou a empurrar mais para aqui ou mais para aqui. Okay? Agora reparem, se eu tenho esta sequência de triângulos que são separados,
Mas eu quero criar aqui uma strip. Portanto, eu preciso é deste comportamento em que os dois triângulos do meio sejam o mesmo. Portanto, neste caso, se a minha coisa, eu aqui, reparem que eu tenho o triângulo ABC, ou o triângulo BCA, ou o triângulo CAB, é exatamente o mesmo triângulo. Ok? Certo? Não mudei nada. Portanto, eu aqui, se eu quero garantir que estes dois e estes dois são iguais, eu tenho que garantir que A e C estão perto um do outro. Certo? Portanto, se eu puser isto então e ficar BCA, é o mesmo triângulo. Agora eu já tenho estes dois perto um do outro. Portanto, eu agora posso definir isto como uma strip que seja BCAD. Primeiro triângulo, segundo triângulo. E o resultado vai ser o mesmo e eu não tenho que fazer restart da strip. Portanto, eu neste caso particular, em vez de fazer aqui um restart, vou comentar aqui isto como um todo. E portanto vamos ter BCA e acrescentar aqui o D. Funciona exatamente igual. Simplesmente não tive de recomeçar uma strip. Okay? Isto é só um exemplo de que o hardware está otimizado para desenhar strips por causa de coerência de caches e uma série de particularidades internas. Ele faz isto automaticamente. Só que no caso do Geometry Shader nós estamos a assumir o papel dele. Portanto, temos nós de fazer explicitamente isto. Isto por acaso não devia estar a funcionar. Está aqui, falta aqui um restart strip. No fim, ele deve assumir que cada iteração disto faz um strip sozinho. Já não tenho a certeza. Mas pronto. Basicamente, mesma coisa. Portanto, este caso e este caso é a mesma coisa, simplesmente tive de reorganizar os vértices de maneira a emitir menos. Só que assim é mais eficiente. Reparem que eu não tenho de mandar para lá dois dos vértices que me obrigavam a fazer o transform world to clip. E qualquer outra conta que houvesse também que fosse necessária. Ok? Depois, mais uns detalhezinhos. Detalhe número 1. Por causa da maneira como isto funciona, eu tenho que lhe dar uma sugestão de quanto espaço preparar. E é aqui onde entra o Max Vertex Count. Okay? Basicamente, para cada iteração disto, em que entram 3 vértices, eu vou ter de gerar 24 vértices. Certo? Porque são 3 arestas, cada aresta vai ser representada por 2 triângulos por cada quadrado e cada aresta são 3 vértices. Só que agora já não é 24, porque agora reduzimos. Okay? Mas isto é uma sugestão, não há problema de ter a mais, simplesmente gasta mais memória dentro do GPU. Ou seja, isto basicamente é só uma pista para ele saber mais ou menos qual é que vai ser o resultado prático disto. Porque ele pode fazer uma série de otimizações e de paralelizações. O que vai acontecer quando eu ponho isto assim a mais, neste caso, que isto então agora devia ser 3 edges, 2 triângulos por quad, mas são 4 vértices. E é só um, portanto já não é 2 triângulos por quad, portanto é 3 vezes 4, portanto devia ser 12 aqui. O que é que vai acontecer? É que basicamente ele vai criar, como isto é tudo paralelizado no GPU, ele vai ter de criar ali um buffer, espaço a mais. Se eu puser aqui o 12 certinho, isto vai ficar tudo muito certinho. Portanto, fica melhor. Isto quando eu posso garantir que ponho o tamanho certo ali.
Às vezes não é possível garantir que se põe o tamanho certo, portanto tem de se dar alguma tolerância. Nunca se deve pôr é menos do que precisamos, porque pode haver problemas de overflow, etc. Depois disto de ser executado, então ele vai entrar na fase de rasterização e vai chamar o fragment shader. Okay? Isto é um processo relativamente normal. E porquê que isto é assim tão elaborado? Porquê que não combinou o vertex shader e o geometry shader? E porquê que não dizemos explicitamente no geometry shader que queremos gerar triângulo? No vertex shader? Porque básico, para já por causa da maneira como isto cresceu, começou-se com os vertex shaders e portanto não se quis mudar toda a filosofia. Mas em segundo lugar, e mais importante, tem a ver com esta coisa da paralelização. Porque isto não vai estar a fazer para o primeiro triângulo, para o segundo triângulo e para o terceiro triângulo. Ele vai fazer para, neste caso, vai fazer para 64 triângulos em paralelo. E isso é o que dá a performance dos GPUs que eles têm. Portanto, separar as coisas é sempre a melhor ideia. Mesmo que o código fique um bocado mais complicado de ler, etc. Okay? Não é muito importante que vocês percebam Geometry Shaders, é mais importante que vocês percebam esta maneira de pensar sobre problemas. Ok? Dúvidas? Professor, Sim. tenho uma dúvida, mas há um bocadinho atrás. Sim? Além daquela parte onde o assessor reorganizar letras para fazê-las todas de uma vez, Sim. o A e o C não deviam trocar de sítio, ali não assim. Eu não posso trocá-los de sítio. Repara que eles têm de ser sempre na ordem que eles aparecem. Mas reparem um detalhe. Neste stream aqui, 0, 1, 2, 1, 2, 3. Portanto, 0, 1, 2. Portanto, a ordem é esta. Aquela em ordem. Correto? Mas o vértice a seguir, o 1, 2, 3, é ao contrário. Numa strip eles vão sempre alternando. E o que quer dizer que internamente o GPU vai estar a alternar a ordem de Kali. Ou seja, se eu por algum motivo conseguisse inverter aqui isto, o que queria fazer com que o triângulo não ia ser desenhado nesse caso. Ia ficar ao contrário. Ia ficar ao contrário. Ou seja, o que eu quero é que no fundo eles fiquem assim. Okay? Porque os triângulos em si vai ser o BCA e vai ser o triângulo CAD, que é o inverso deste. É a ordem ao contrário. Só que é exatamente isso que nós queremos. Ok? Portanto, isto vai acontecer sempre. Ou seja, estamos sempre a trocar. Não é possível tu definires uma strip de triângulos em que tu não invertas a ordem. Não consegues fazer isso, não sei que invertas aqui coisas. Mas aí deixa de ser uma strip. Ok? Good catch. Ok, portanto esta é a ideia de um Geometry Shader. Ora, Geometry Shaders têm uma série de pequenos problemas e é por isso que eles já não são propriamente, não são muito usados. Ok? No Unity em particular, mas não exclusivamente. O Unity tem bons motivos de engenharia para ter decidido deixar que estes problemas existam. Um deles é que não é suportado em um WebGL. Se eu fizer uma compilação em HTML5 desta aplicação que eu tenho ali, com aquele wireframe, ele não vai funcionar. Então, Geometry Shaders não existem em um WebGL. Ok? Geometry Shaders também podem dar problemas com sombras. Ok? Ou seja, eu fazer a sombra de neste caso, deixa-me ver aqui uma coisa, só por curiosidade, não me lembro, acho que não experimentei. Ok. Reparem que este objeto não tem sombras. Coisas com Geometry Shaders não vão gerar sombras. Há maneiras de martelar, não recomendo. Basicamente não se pode usar Geometry Shaders no shader de Shadowcasting. Eu acabei de explicar isto tudo como uma maneira de evitar a carga extra do rendering. Não foi? Então eu agora estou a dizer que não se pode usar Geometry Shaders no shaders de Shadowcasting. Yes, because I lied. Okay? O Unity não usa isto precisamente porque há problemas. Ou seja, se eles fizessem assim, depois não tínhamos sombras em um WebGL. Era simplesmente uma boa maneira de vos introduzir Geometry Shaders. E a solução para os Geometry Shaders, ou seja,
Porque é que o Unity não se deu ao trabalho de consertar isto? Para isto funcionar bem com Geometry Shaders. Porque existe uma alternativa, que é uma versão um bocado, é isto com esteroides. Ok? Mas era melhor começar por Geometry Shaders. Como já falei, não suporta a informação de adjacência, apesar de ser suportado pelo hardware. E o Bachelor não gosta nada de Geometry Shaders. Porque ele não consegue garantir que aquele objeto vai de facto ficar a ser desenhado. Tudo pode ser alterado. Ok? A performance não é perfeita porque as transformações são efetuadas múltiplas vezes. A solução para estes problemas todos é a mesma e é por isso que o Unity não resolveu isto. E esta é a solução que de facto o Unity usa a nível de shadow maps, etc. E de desenhar múltiplas vezes o mesmo shadow map. Que são os compute shaders. Okay? Vocês já ouviram se calhar o termo nas vossas deambulações. Essencialmente, compute shaders funcionam mais ou menos desta maneira como os geometry shaders, só que é tudo com esteroides. E a ideia é que se separa os dois passos. Enquanto aqui eu estou a desenhar aquele vamos chamar wireframe, eu chamei-lhe um edge shader, mas é um wireframe shader. O que eu estou a fazer é, estou a fazer tudo no mesmo passo. Ou seja, ok, este objeto vai ser desenhado desta maneira. Ok? Compute shaders, a lógica seria um bocadinho diferente. Seria, eu vou gerar no GPU uma mesh que depois eu mando desenhar. Ou seja, separamos isto em duas fases. É como se eu tirasse o Geometry Shader da equação. É simplesmente um passo que existe, que recebe uma mesh e cria uma nova mesh com as arestas e depois é criado um novo... e depois mais tarde é desenhada essa nova mesh. Okay? Mas são atos separados. Separamos a construção de geometria do desenho da geometria. Compute shaders são feitos um bocado à base disto. Além que os compute shaders são gerais, ou seja, são usados mesmo para quando não é gráficos, rendering. Nomeadamente, por exemplo, os chat GPTs e afins, aquilo funciona tudo com compute shaders. Lá para baixo. Dúvidas acerca disto? Gostou para falar um bocadinho melhor de compute shaders? Em princípio, se eu conseguir eventualmente lá chegar. É um desafio. Mas é muito parecido, a lógica é muito parecida com a dos Geometry Shaders. Ou seja, a ideia de que eu vou gerando algo em paralelo. Ou seja, esta parte aqui, que era pouco clara porque é que estamos a fazer isto, esta parte, passa a ser super explícito no caso dos compute shaders. Ok, portanto, voltando às sombras, não é? Portanto, eu não com Geometry Shaders, mas com Compute Shaders, eu tenho então a maneira de gerar aquele mapa com as cascades. Ou seja, o que acontece no caso do Unity e da maior parte dos engines é que é chamado um shader que o que faz é agarra nas meshes e cria 4 outputs para essa mesma mesh. Okay? Nós podemos ver isso na prática. Se eu chegar aqui, há uma cena, vou pôr aqui a normal rendering outra vez. Como a luz é direcional, se eu for aqui ao Analysis Frame Debugger, novamente posso ligar aqui isto e ver frame a frame, passo a passo, como é que isto é desenhado. Não se esqueçam que a câmera, neste caso, está de frente, por isso é que estamos a ver esta view. Nós estávamos a olhar para a scene view, mas aqui. Ok, primeiro passo. Está-vos a parecer familiar? Isso é a directional light que nós temos, certo? Exatamente. E não temos que meter tudo isso num batch? Ele pôs tudo num batch. Isso já está tudo. Ele fez um batch para cada cascade. Há vantagens nisso também, mas ele gera isto tudo de uma vez e gera tudo no GPU. Com Compute Shaders, precisamente. Ok? Basicamente estamos a ver, eu já não lembro quantas, se estávamos com
Ok? Pelos vistos estamos só com 3 casquetes. Se calhar estamos com 4, mas a outra já está tão longe que nós já não vê nada. Mas pronto, basicamente estamos a ver níveis de zoom diferentes da mesma coisa. Então, e se metermos aí com o wireframe, visto que está sempre a desenhar, Hã? se nós metermos aí com o wireframe, Sim. vai mudar alguma coisa? Não vai desenhar aquilo. Por exemplo, se eu agarrar aqui no Sphere e no Cube, vou pôr esses dois com. Vamos pôr esses dois com o wireframe. Aliás, vamos pôr só o cubo, vamos pôr só a esfera. Não parece nada sequer. Porque ele não consegue fazer batching, basicamente. E se não faz batching, ele não quer saber. É uma limitação do Unity nesse caso. Seria possível fazer, obviamente, mas lá está. Como há soluções melhores, consideradas melhores, mesmo o próprio suporte de Geometry Shaders a nível de GPUs hoje em dia é assim um pouco. Ou seja, os GPUs evoluíram de maneira que o Compute é a solução, portanto, usem Compute. É só simplesmente eu começo pelos Geometry porque é uma boa introdução depois. Ok. Portanto, luzes direcionais. Então, nós temos o desenhar a cena várias vezes com zooms diferentes para conseguir mais qualidade ao pé do sítio onde o jogador estará. Portanto, aquele dinamicamente vai calculando qual é que é o ponto de vista que a luz tem de ter para maximizar a resolução que temos ali. Portanto, Spotlight, como vimos, é simples. Só precisamos de um shadow map e com a abertura exatamente como se o Spotlight fosse uma câmera. Direcionais, usamos os cascades. Então temos apenas o problema dos point lights. Como é que fazemos então sombras de uma luz pontual? Isso é mais complicado, porque tenho de fazer projetar sombra em todas as direções. Portanto, como é que podemos fazer? Que alternativas é que temos? Fazer um shot de dinâmico, não é a solução, não é? Hã? Fazer ou seja, o point light, tirar uma foto 360, ou seja, fazer um shadow map. 360. A questão é como é que tu fazes uma abertura de câmara 360? Não é possível. Mesmo numa câmara 360, tu tens são múltiplas câmaras. E depois coladas as imagens. Não, mas tipo o HDRI, certo? Sim. Tecnicamente é uma foto que fica 360. Certo, mas a foto não é tirada em 360. A foto é tirada por múltiplas câmaras e depois é transformada. Usar essa lógica e fazer múltiplos shadow mappings. Podemos fazer múltiplos shadow maps. Okay? E essa é basicamente a solução que o Unity e afins fazem. Okay? Portanto, o point light tem uma posição mas não tem uma direção, precisa de múltiplos shadow maps. Soluções comuns. Cube maps. Ou seja, tiramos 6 screenshots, um em cada direção. Mas lá está. Se já no outro era chato, com uma luz direcional, ter de fazer 4 screenshots, 6 é mais chato ainda. Ok? Portanto, Isso é desenhado um de cada vez. É um de cada vez ou tudo ao mesmo tempo? é exatamente como os casquetes. Depende do hardware, depende. Dá para fazer tudo de uma vez, dá para fazer às postas. No caso do Unity, se quisermos ver, já agora, se eu meter agora aqui uma point light, com shadows, ali a shadow. O que é aquele aviso lá em baixo? Hã? O que é esse aviso reduced? Já explico. Ok, portanto temos então aqui, está aqui a sombra, estão a ver?
Se eu agora for aqui ao debugger, está aqui Draw Additional, desenha, cada uma delas é um gajo, mas desenha todos os objetos juntos. Mas só está a desenhar assim? Deve ter reparado que não havia nenhum objeto para cima, não há nenhum objeto, Ok. portanto não tem nada para desenhar. Ah, ok, e esses todos pretos é o chão, é isso? Hã? Os todos pretos é o chão? Não, são sobras, Ah, ok. que têm a ver com aquele aviso que tu viste. Ok. Portanto, uma das alternativas então é Cube Maps. Cube Maps ou 6 texturas, vá. Ok, aqui neste caso vamos usar um bocadinho. Não precisa ser necessariamente como vimos, o Unity está a usar uma textura com os 6 Shadow Maps. Portanto, não está a usar Cube Maps. O meu engine, por exemplo, usava Cube Maps. Só por uma questão de facilitar algumas operações. Mas provavelmente é capaz de ser o meu. Consigo pensar porque é que eles usam 6 Cube Maps, 6 textos. 6 partes de uma só textura. Portanto, Cube Maps é uma alternativa. Outra alternativa é o que se chama Dual Paraboloid Textures, que é parecido um bocado com o que estavas a dizer, uma panorâmica 360, só que não é uma panorâmica 360, são duas panorâmicas 180. Ok? Então, ou seja, nesta cena, se a luz é aquela coisa amarela, isto seriam os Dual Paraboloids correspondentes à cena. Okay? Porque é que é o problema o problema desta abordagem hoje em dia, cada vez mais, é que o hardware não suporta isto diretamente. Enquanto o hardware, porque isto não pode ser feito com álgebra linear. Eu não consigo fazer um fisheye com álgebra linear. É muito mais eficiente em termos de performance, porque temos só duas, mas vamos ter altas distorções e a rotação da luz pontual vai começar a ser importante. Porquê? Porque vai ser importante onde é que ficam estes cimes. Porque aqui há uma transição daqui para aqui. E esse cimo vai-se notar e tem de ser escondido. Ok? Portanto, tanto as luzes pontuais como direcionais precisam mais do que uma matriz para a transformação da luz ou um método para construir. Ok? Mas a abordagem mais comum hoje em dia são os Cube Maps. Ok? Agora, quanto ao ordem que vocês vão ver muitas vezes, nos vossos jogos, etc. Este warning que diz aqui. Okay? Reduce additional punctual light shadow resolution by 2 to make 6 shadow maps fit in the 2048 Shadow Atlas. To avoid this, increase Shadow Atlas size, decrease big shadows resolutions or reduce the number of shadow maps active in the same frame. O que é que isto está a dizer? Basicamente ele está a tentar utilizar apenas uma textura para todas as luzes pontuais. Okay? E ele não tem espaço. Ponto. Okay? Se eu estou a usar texturas, que neste caso acho que são 1024 por 1024, ele deve dizer aqui. Vamos pôr aqui Point Light, 1024. Ou seja, se eu estou a usar texturas 1024 por 1024 para cada uma das faces, se eu tenho um Atlas que tem 2048 por 2048, só cabem 4. Não cabem 6. Okay? Portanto, neste caso concreto, eu podia pôr isto a 512 e já cabia. Ou aumentar o tamanho do Atlas. Aumentar o tamanho do Atlas convém com peso e moderação, porque não se esqueçam que ele tem de desenhar e estamos film rate limited. Falámos na aula anterior. Portanto, eu podia ir aqui às configurações e dizer que quero aqui o Shadow Resolution 8192. Não tem que ser o Atlas? Hã? Esse Shadow Resolution? Desculpa, este é do Cascade. Este é só da parte dos Cascades, esta é que é a parte do Atlas. Ok? Portanto, agora aqui, assim, ele já não vai dar erro. Já consegue perfeitamente caber. E podemos confirmar isso, indo aqui ao
Analysis, Frame Debugger, Enable, e vamos ver que aqui nesta Additional Light cabe aqui perfeitamente. Okay? Porque isto é uma imagem 4096 por 2048, aquilo é um tamanho máximo, ou seja, não tem de garantir 4096, só o tamanho máximo. Portanto, temos uma textura 4096 por 2048 e ele conseguiu fazer caber 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024 e ainda sobravam aqui dois nacos 1024. Mas antes era estava exatamente assim. Não? Hã? Antes estava exatamente assim, estava com o mesmo formato. Certo, estava o mesmo formato, mas a resolução não era a mesma. Aliás, a resolução era a mesma, provavelmente ele subiu para cima. Mas tem de avisar que não estamos a cumprir aquilo que estamos a pedir. Por acaso não sei se ele sobe ou se diminui a resolução, mas isso é rápido de ver. Vamos aqui aos settings, vamos já ver. De qualquer forma, nós nunca vamos querer ver aquilo ali. Portanto, neste caso, 2048 depois baixou a resolução por metade. Ou seja, as texturas estavam com menos resolução visual. Ok, portanto assim dá erro, assim não dá erro. Ok, mas reparem que isto é partilhado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver aqui outra point light, ele começa a dar erro. Isto é partilhado. Ou seja, onde é que está? A primeira luz e a segunda luz. E obviamente não cabem todos. Nós só tínhamos dois espaços de sobra. Portanto, isto é 2048, 2048. Mas há uma luz também com maior qualidade. Hã? Há uma luz que está com uma maior resolução que a outra ou não? Ou são todas as luzes iguais? Não devem estar as duas iguais. É que parece. Estão a ocupar o mesmo espaço, portanto. Ah, ok. Ela está maior porque está mais perto daquela. Ok. Ok? Portanto, ele vai dar sempre erro. O que é que isto quer dizer na prática? O que isto quer dizer na prática é que temos de ter muito cuidado porque estamos a usar o mesmo buffer para todas as luzes com sombras. Ou seja, ter sombras 1024, 1024 parece muito agir na teoria, mas na prática isto está a ser partilhado por todos. Soluções possíveis para este problema. O que a maior parte, e isto é algo que o Unity não pode fazer sozinho, é por isso que ele não tem nenhum mecanismo para fazer isto automaticamente, tem de ser vocês, ele simplesmente dá-vos o aviso. O que acontece na maior parte dos jogos é que se baixa a resolução de algumas texturas, isto é, quando nós nos aproximamos de uma fonte de luz, ele aumenta a resolução disponível para essa e diminui das outras, para garantir que não temos. Reparar que também quanto mais sombras e mais caos tivermos, menos precisamos de resolução. Não se nota no meio do caos. Ok? Portanto, mas o Unity não tem nenhum sistema para fazer isto automaticamente, porque isso depende imenso do tipo de jogo. Porque lá está. O que é? Eu estou aqui a aproximar-me. Estou a aproximar desta fonte de luz que está aqui atrás da porta, mas que não me afeta nada. Para que eu estou a aumentar a resolução daquela? Eu quero aumentar é esta que está aqui. Estou mais longe. Ou seja, e como é complicado fazer um sistema que considere isto, o Unity nem tenta. Nem o Unity nem o Unreal. Tudo são sistemas em que é preciso mudar a resolução em runtime. Então, mas como é que nós fazemos isso também? Um script. Ah, Um script e vocês verem, por exemplo, neste caso, seria, ok, eu estou disposto a desperdiçar a performance num raycast para ver se a luz está visível, etc, etc. Ou às vezes, o que acontece em muitos jogos é volumes, ou seja, eu estou nesta área, portanto as sombras estão, esta e esta estão nesta resolução, esta e esta estão naquela. Ou seja, define parte do jogo por áreas e define baseado nisso. Se eu estou aqui, vocês conseguem notar isso em alguns jogos, não é fácil porque normalmente isso é feito com algum cuidado, mas, por exemplo, em alguns jogos, se vocês puserem numa zona de transição uma porta e começarem entra, sai, vocês vão ver diferenças nas sombras quando entram e saem, precisamente por causa deste tipo de problemas.
Portanto, isto é algo que vocês devem saber, mas de uma forma geral. Se, como já vimos, o que o Unity faz é, se tem demasiadas sombras, epá, ele próprio baixa a resolução dessas sombras para elas caberem no Atlas. Okay? Engines diferentes têm outras soluções para isso. Por exemplo, o meu engine, o último engine em que eu trabalhei, meu mesmo, por exemplo, o que fazia é que tinha múltiplos shadow maps, ou seja, eu usava vários atlas e podia referenciar múltiplos atlas, era bastante mais dispendioso, apesar de que hoje em dia com texture arrays poderia ser feito mais económico do que eu fiz na altura, mas basicamente eu tinha um máximo de 4 atlas. Mas isso era porque os meus requisitos na altura, da última vez que eu andei a mexer nessas coisas a sério, o requisito do jogo, era um jogo muito à base de sombras e não sei o que, estamos a falar de 2009, 2010, era um jogo muito à base de sombras, Think Doom, sem ser o Doom, não era um shooter, mas tinha cenas que precisavam de muitas sombras, então o nosso test case era um nível que tinha quase 100 luzes com shadow maps. E arranjava uma maneira de fazer isto. E o que ele fazia era precisamente isso. Eu só atualizava algumas luzes mais. Por exemplo, luzes que estavam mais longe, em vez de atualizar todas as frames, atualizava de 2 em 2 frames ou de 4 em 4 frames. Fazia escalonamento de quando é que eram atualizadas. As que estavam ao pé eram sempre atualizadas, com resoluções mais altas. E fazia esta gestão toda dinamicamente. Okay? E esse sistema deu mais trabalho de fazer do que fazer o resto do jogo quase todo. E o Unity não tem suporte para várias texturas, só aguenta mesmo uma. Não. Vocês, para fazer isso, precisavam de basicamente implementar o pipeline todo de Shadow Map e Shadow Casting e não sei o quê. Que não é tão difícil como isso. Reparar que isto que nós estamos a ver, esta maneira de fazer as coisas, isto é o que é o URP. O URP é isto. Ok? Se vocês virem o código-fonte do URP, que vocês têm acesso, é um bocado complicado de ler, não gosto muito da maneira que nós fizemos. Mas isto é tudo parte do Scriptable Render Pipeline do Unity. Ou seja, vocês podem fazer os vossos próprios pipelines de render com as vossas características para fazer o Shadow Maps e para fazer isto. Ou seja, se vocês quisessem, na teoria, e na prática acho que também, acho que sim, eu se quisesse implementar aquilo que eu fiz no meu engine, no Unity eu conseguia, tinha de fazer um pipeline de rendering novo, o Diogo Render Pipeline, mas poderia ser feito. Há uns vídeos um link que eu tenho no YouTube, no Moodle, que é o Cat-like Coding, um dos tutoriais que esse indivíduo tem lá, são bastante bons os tutoriais dele de uma forma geral, mas um deles é precisamente construir um render pipeline do zero. Okay? Que entra nesses detalhes e não sei o quê. Okay? Mas isso, esperem vocês que nunca terem de fazer um render pipeline completo, etc. Aliás, essa é uma das coisas que é um bocado criticada a Unity, no sentido em que investiram muito tempo a fazer esse sistema scriptable, etc. E eu desconfio que quase toda a gente que tem a necessidade de um scriptable render pipeline a sério, do zero, provavelmente salta para o Unreal, onde tem o acesso completo ao C++. Portanto, não sei se eles ganharam grande coisa em ter um scriptable render pipeline a esse nível. Pronto. Ok. Obviamente, Shadow Maps, que são, como eu disse, são a solução que são mais coisa, menos coisa, mais variante, menos variante. Se usam Dual Paraboloid, se usam Hemisphere Lighting, se usam... Isto são variantes. Mas essencialmente todos os engines existentes neste momento usam Shadow Maps. É uma solução mais consensual. Isso não quer dizer que seja uma solução perfeita. É uma boa solução, mas não é nem de longe nem de perto a melhor é a melhor solução, mas não é perfeita. Tem muitos problemas. Nós vamos identificar alguns deles. Um deles é aquele que vocês já viram, que é o Shadow, chama-se Shadow Aliasing, que é quando se usa o Shadow Maps com uma resolução muito baixa. Nós notamos aquele efeito escadinha. Mesmo com soft shadows, vai-se notar qualquer coisa do efeito escadinha. Ok? Não há propriamente grande coisa a fazer sem ser aumentar a resolução, aumentar o ruído visual. É por isso que às vezes jogos fotorrealistas são mais fáceis de fazer em certas questões técnicas do que jogos não fotorrealistas. Porquê? Porque se isto for um material real, cheio de ruído, isto nota-se menos.
Esta sombra, por exemplo, também está muito escura. Para um dia tão claro, esta sombra nunca estaria tão escura. É uma questão estilística e fica mais fixe. As sombras ficam dramáticas. Mas num dia muito brilhante, num sítio deste género, provavelmente as sombras seriam muito mais suaves. Okay? E vocês podem condicionar o quão escura uma sombra é. Okay? Por exemplo, aqui a sombra da luz direcional. Está aqui. Eu posso definir que quero que ela seja mais clara. Okay? Este strength, no fundo, diz-me o quão forte essa sombra é. E, regra geral, exceto questões de estilização, vocês não querem ter uma sombra 100% com um strength de 1. É raro no mundo real haver sombras com strength de 1. Mas isso a nível computacional pesa mais? Não Nada. dá strength? Zero. Isto é multiplicar um fator. Aquele shadow factor, aquele shadow attenuation, é multiplicado por este valor. Ok. Ele é multiplicado por este valor. Dá para mudar a cor da sombra sem usar scripts? Hã? Dá para mudar a cor da sombra sem usar scripts? Mais ou menos. Dá para mudar um bocadinho do tente, mas não muito. Não se nota quase nada. Reparar que a ideia de uma sombra, okay, é que está a ocultar uma luz. Portanto, se eu quero que uma sombra tenha uma certa cor, basicamente eu tenho a ter a negação dessa cor na luz. Ou seja, se eu quisesse que estas sombras fossem mais avermelhadas, por exemplo, isto tinha de ser uma luz com uma luz mais menos vermelha, mais cyan. E ela fica mais avermelhada. Nós não notamos porque isto está tudo mais azul. Mas no fundo o que ele está a fazer é que está a remover o azul. Ok? É este o problema. Agora, dá para fazer, dá, com shaders, nós vamos falar sobre isso quando falarmos agora um bocadinho de estilização de sombras, dá para fazer alguns efeitos, ou seja, nós podemos usar aquele shadow attenuation, aquele fator, da maneira como quisermos. Se quisermos interpolar aquilo com uma cor, podemos interpolar com uma cor. Ou seja, podemos fazer o que nós quisermos com isso. Portanto, podemos usar o PCF, ou seja, Percentage Close Filtering, Soft Shadows. Podemos usar outros tipos de sampling. Há outros tipos de sampling mais sofisticados, mas são relativamente raros, são casos muito particulares. Apesar de que neste momento é um assunto quente de investigação, novos modos de sampling de texturas, ou seja, quando vamos buscar a cor, em vez de buscar simplesmente com com sampling e depois ver várias samples, esses padrões que usamos para fazer esse sample, lembra-se que eu disse que era em cruz? Mas eu posso fazer aqui outro tipo de padrões, porque com coisas como o TAA, Temporal Anti-Aliasing, alguns outros padrões funcionam melhor. Outro problema comum em Shadow Maps é o chamado Shadow Acne. É aquilo que nós estamos a ver ali, estes padrões moiré. Okay? Eu vou forçar essa situação para nós vermos aqui na prática. Eu vou desligar aqui as fontes. Por acaso nota-se mais que o point light. Não, por acaso, deixa-me deixar só o direcional. Não está dando coisa. Parece que não está sentado. Estás a falar deste preto? Não, estava a falar mesmo do outro lado. Ou seja, aquilo mais à esquerda, de uma perspectiva parece que está um bocado sentado. A esta mais à esquerda. É difícil de notar, apesar de tudo. À espera de se ver melhor. Mas eu vejo um bocadinho a feliz, porque estes casos desta geometria
aqui esta geometria facilita e eu estou com muita resolução, ou seja, isto nota-se mais quando temos menos resolução. Deixa eu ver se... Isto com Art Shadows. Tinha de baixar aqui a resolução. Posso fazer. Não, you'll have to take my word for it. Isto acontece com geometria um bocadinho mais complexa, porque isto também é geometria muito planar e não sei o quê. O que é que está aqui a acontecer? Oi? O que é que está aqui a acontecer para vermos aqui esta acne tão bem definida? Basicamente são erros de profundidade. Ou seja, espera, já sei como é que se vê. Já sei como é que eu forço. Acho eu que vai funcionar. Não, ainda não. Mesmo assim. É o personagem da bola, meteu o gol. É o mesmo material. Ah, ok. É que o Ian estava a fazer uma série de coisas em cima para precisamente corrigir o problema. Mas nota-se em algumas circunstâncias, aqueles efeitos que eu estou aqui a falar, que estava a tentar ver se conseguia reproduzir. Não estou a conseguir. Mas pronto, isto acontece, este tipo de padrões, vocês vão ver isto certamente em algumas coisas, especialmente com o terreno, coisas desse género. O que é que acontece aqui? É imprecisões. Ou seja, lembrem-se que a minha condição para ter sombras ou não ter é, eu vou usar a projeção para determinar os UVs do Shadow Map e uso o Z que vem com essa projeção para saber se estou à frente ou se estou atrás. Agora reparem que com a imprecisão numérica o que acontece é que este ponto aqui, o ponto que está na superfície, que emite a sombra, é também o ponto que faz a comparação. Ou seja, no fundo, portanto, se eu tenho aqui um retângulo e estou a verificar este ponto em relação à light source, este é o ponto que projeta a sombra. Ou seja, a sua distância há de ser tipo 0.2 à luz e esta há de ter tipo 0.8. Não há problema nenhum. O problema é agora quando eu estou a comparar aqui este mesmo ponto, só que de vez em quando a conta dá 0.2 e da outra vez dá 0.21 ou 0.19. Para o mesmo ponto, porque eu estou com diferenças muito subtis da posição da câmara. Portanto, de vez em quando o ponto está a projetar sombra, e é o que nós estamos a ver aqui, é que o ponto está a projetar sombra nele próprio. Por causa da imprecisão numérica. Ok? O Unity, como é que ele resolve isto? A maneira mais fácil de resolver isto é que estes pontos não projetam sombra. Estes pontos projetam sombra. Ou seja, só as backfaces é que projetam sombra. Nesse caso nunca temos este conflito. Porque ele vai determinar sempre que está em sombra, porque é uma backface, portanto está sempre em sombra. E aqui nestes casos isso não acontece. Okay? Esta é a solução fácil, mas às vezes esta solução não chega especialmente com objetos mais para o transparente, etc. E aí acontece aquilo que nós estamos ali a ver. Okay? Temos aqui outros exemplos, isto é no ano passado eu fiz um pequeno engine em C# com OpenGL
e demonstrei este problema quando não se acerta certos parâmetros. Ok? Agora, este resolve-se mexendo na ordem de Cullen, como eu disse, é só faces de trás que projetam sombra. O outro é aqui, este fator aqui, que é este depth bias. O normal bias é para outra coisa, já vou falar. Mas este fator de depth bias, o que faz é que muda. Reparem que esta sombra, por exemplo, não começa aqui, onde devia. E isso tem a ver com este fator. Isto é onde ele começa. E ele não permite ir mesmo para zero, por isso é que ele não começa mesmo no sítio certo. Mas para que isso é necessário? Hã? Para que isso é necessário? Para que é preciso esse número de tolerância para começar a sombra? Para isto. Porque ele não resolve só quando começa a sombra. Ele resolve estas coisas todas. Ok. Ou seja, no fundo é um valor que eu acrescento à profundidade que eu determino. Portanto, garante a consistência. Ok? Normal permite fazer algum acerto baseado na... Porque isto acontece em particular quando a direção da luz é perpendicular à direção do objeto. Ou seja, aqui, este problema do shadow acne vai acontecer mais, aliás, nota-se aqui claramente que está a acontecer mais aqui de lado, onde a luz é perpendicular. Porquê? Porque o erro é maior, não é? Porque eu aí estou a projetar ao longo ou seja, este ponto aqui está a projetar sombra nestes pontos que estão aqui, por causa de pequenas imprecisões. Portanto, o normal bias permite fazer uma alteração baseado nessa diferença dos ângulos. E é por isso que vocês veem aqui que a sombra a deformar quando eu mudo aqui o normal bias. Ok? Também se pode aumentar a precisão. Mexendo no near plane. Basicamente, portanto, isto é quando há o shadow acne, normalmente queremos mexer ali no bias. Outro problema comum com o shadow maps, e esse não há assim muita maneira de mexer, é o chamado Peter Panning, que acabámos de ver. Okay? Que é ali aquele efeito que é quando temos bias excessivo. Só que o Unity mete sempre algum bias precisamente para corrigir, por isso é que eu estou a ter dificuldade em fazer o shadow acne acontecer, porque eu não tenho maneira de tirar completamente o bias. Portanto, ele fica sempre com isto. Por acaso, deixa-me ver aqui uma coisa, se não dá para tirar mesmo. Aqui assim, se calhar já consigo fazer acontecer. Directional light. Assim consigo tirar mais ou menos. E nem sequer gerei algum problema de shadow acne. Não consigo tirar completamente. Portanto, basicamente é essa a ideia. Okay? Portanto, quando vocês veem uma sombra que não faz contacto é porque tem os biases muito altos. Há várias variantes de shadow maps, okay? Que são mais adaptados para um caso ou outro. E aqui eu quero chamar a atenção que de facto é possível em alguns casos, não é provável que vocês façam isto se trabalhar no Unity, trabalhando no Unreal já é mais fazível. Okay? Que é ajustar um bocadinho os shadow maps para casos particulares. Okay? Variance Shadow Maps, por exemplo, usam a distância ao quadrado e alguma matemática para conseguir filtragens mais customizáveis e point shaders para aplicar um Gaussian Blur na sombra. Lembram-se daquilo que eu disse? Que nós não podemos ir buscar a fazer Billiard Filtering com profundidade. Não faz sentido, conceptualmente. Okay? Mas existem maneiras disso fazer algum sentido. E isto é, Variance Shadow Maps é o que faz. Ou seja, permite que eu agarre e eu aplique de facto um filtro
na sombra em si. Para conseguir ter soft shadows mais bonitas. É dispendioso. E é por isso que não é muito usado. Luzes direcionais, existem muitas variantes de cascades e normalmente são ajustadas ao jogo. O Unity usa ali uma abordagem, mas repararam que a câmera que ele escolhe está sempre a incorporar a cena toda e não está a focar nenhum sítio em particular, está centrada no jogador, está centrada na câmera em si. Okay? Mas eu posso querer, por exemplo, em alguns jogos podia querer ter mais resolução um bocadinho à frente do jogador e coisas desse género, e eu não tenho maneiras fáceis no Unity de fazer isso. Luzes pontuais têm estas variações de cube map, do paraboloide. O meu engine, por exemplo, fazia uma coisa que a mim choca-me um bocado, que a maior parte dos engines não façam, que é a ideia de haver hemisphere lights, que é exatamente igual ao point light, só que em vez de ter para todo o lado, só tem para metade das direções. Ou seja, é como se fosse uma luz. Porque reparem, se eu puser estes candeeiros aqui como point lights, metade da luz está desperdiçada. Porque quem é que voltar a calcular o shadow map para cima? Hemisphere lighting permite-me reduzir para metade estes cálculos. Não percebo porque a maior parte dos engines não tem um hemisphere light, não tem nenhum inconveniente. Mas pronto. O Unity suporta o dual paraboloid? Não, só em paleta não. Muitas variantes fazem mais que um sampling do shadow map, ou combinam de alguma forma, usam ruído para dar um bocadinho de distorcer a imagem. Existem variantes temporais também que vão melhorando o shadow map ao longo do tempo, ou seja, eu calculo o shadow map com baixa resolução, no frame seguinte calculo o shadow map com baixa resolução, mas um bocadinho desviado, e depois combino e vou combinando os shadow maps ao longo do tempo para reduzir a performance, o custo em termos de performance. Ok? Portanto, são várias opções. Shadow Maps é um mundo por si só. É uma daquelas coisas que dá algum gozo implementar quando se faz um custom engine. Mas compreender estas limitações ajuda-vos a, pelo menos, escolher os parâmetros certos das coisas. Ok? Ok. Vamos falar de sombras estilizadas. Ok? Hoje em dia estão a ficar cada vez mais populares. O exemplo número 1 para isto é o Hi-Fi Rush, que se fala de usar sombras estilizadas, em que, se repararmos no sítio onde há sombra, ele está a usar ali uma textura, ou seja, tem a sombra texturizada, e isto podia fazer aquilo que tu estás a dizer de dar cor às sombras. Ok? Aqui temos outro caso de sombras estilizadas. Ou aqui. E nós vamos implementar isto. Vamos pôr a funcionar uma sombra muito simples, que é uma utilização de crosshatch. Ligamos no Unity. Hã? Ligamos no Unity. Não. Vou fazer eu. Vou-vos mostrar mais. Vou mostrar-vos como é que se faz. Mais do que vou fazer, porque isto demoraria um bocadinho. Porque isto tem aqui alguns truques para fazer isto. É relativamente fácil, mas exige algum trabalho. Sim. Ok, portanto eu vou abrir aqui uma cena. E tenho aqui uma luz perfeitamente normal, neste caso uma point light perfeitamente normal e uma directional light. Ok? E ambas têm sombra. Ok? Portanto, o meu objetivo vai ser, eu vou só aplicar o material que suporta estas crosshatch shadows, que isto é um material específico, vou só aplicar no chão. Portanto, só o chão é que vai ter crosshatch shadows, o resto vai ter shadows normais. Não se esqueçam que o efeito das sombras é feito no material que recebe a sombra, por motivos óbvios, certo? Portanto, se eu agora aqui agarrar no material okay? Só apliquei aqui em baixo. Reparem que se eu tiver sombras aqui nos objetos, por exemplo, se eu mexer este objeto para aqui, a sombra aí vai ficar igual. Ok? É possível aplicar o material a todos os objetos ao mesmo tempo? Não,
Ok, portanto, ele agarrando aqui no plano, isto funciona tudo através deste shader que eu tenho aqui, que recebe uma crosshatch detection, e neste caso estou a usar esta crosshatch detection. Reparem aqui o padrão desta textura. Okay. Reparem que tem umas linhas mais fortes pretas, depois umas linhas mais esbatidas com um cinzento mais escuro e por aí em diante. Ok? Eu fiz um programa para gerar esta textura, então não é perfeita, mas... Okay? Reparem agora o que é que acontece se eu mudar a intensidade das luzes. Okay? Por exemplo, se eu chegar aqui a esta luz vermelha e vou aumentar a intensidade. Agora vou diminuir. É mais notável o padrão. Hã? O padrão fica mais notável, é isso? Deviam estar a desaparecer linhas. Desculpa. Eu tenho dois shaders diferentes. Aqui, por exemplo, se eu diminuir aqui, se eu aumentar a intensidade desta luz, reparem que as linhas estão a desaparecer. Okay? As linhas desaparecem em função da intensidade da luz. Mas isso é neste caso. Mas eu vou explicar a teoria e isto vai ficar um bocado mais evidente. Eu podia usar outro tipo de textura, neste caso. Em vez deste crosshatch, por exemplo, podia fazer aqui e usar estes. Isto é uma textura que eu fiz tipo só com um X de intensidades diferentes e aumentando aqui o tiling. Mas há alguma razão para ter essas intensidades diferentes? Ou seja, ter o... Tem. Isto nota-se particularmente nas soft shadows, nas zonas de transição. Okay? Portanto, eu posso usar aqui múltiplas texturas para isto. Vou voltar à textura original. Olha aqui nos cantos, por exemplo, com o crosshatch, nas zonas de transição do Shadow Map, ele tem menos linhas. Ok. Ele vai só buscar o mais preto, então, o mais escuro. Vai fazendo, ou seja, de acordo com o quão intenso é a escuridão. Por exemplo, se eu mudar aqui, nesta luz aqui, se eu mexer aqui neste strength, espera, na direcional, isto é consequência de direcional. Estás a ver? A desaparecerem o número de linhas. Parece-se a tirar camadas. Basicamente aquilo é como se fossem camadas. Ok? Portanto, neste caso, tenho de só mudar aqui um bocadinho a frequência, está muito alta. Eu quero que se note bem. Ok? Agora, como é que este shader funciona? Este shader tem dois componentes. E curiosamente o da sombra é o mais fácil. A sombra em si. Não é? Como nós vimos, nós temos aquele, quando nós pedimos get main light ou get additional light, ele passa-nos então aquele parâmetro que diz shadow attenuation. Okay? Este valor, quando ele está a 0, quer dizer que não há sombra naquele sítio. Okay? Quando está a 1, eu tenho toda a sombra. Aliás, não é 1, é strength. É o que tiver lá nos parâmetros da strength como sendo o máximo. Okay? Portanto, basicamente isto indica-me o quão forte é a sombra naquele sítio. Portanto, eu tenho um número que me diz, olha, tenho sombra ou não tenho sombra. Reparar, por exemplo, usando aqui a pergunta do Frederico. Se eu agarrar, por exemplo, vou usar aqui o Diffuse with Shadow, que é o normal. Olhem, aqui está-se a notar o Shadow Acne. Foi tanto trabalho. Vem ali. Não sei porque é que aqui neste caso estava a notar bem e no outro não, mas está ali.
o Shadow Agony. Claramente. E se eu mexer agora nos bias, em princípio consigo tirar aquilo. Por acaso não estou a conseguir. Porque eu não estou. Vamos focar aqui o que é importante, neste caso, que é. Ora bem, então, se eu neste caso estou a usar aquele shader de Diffuse Light, que é o mais simples de todos, o Diffuse Lighting, que só tem Diffuse Lighting com uma Shadow. E portanto tem aqui, multiplica pelo Shadow Attenuation. Mas eu podia antes, então, para fazer o que ele me estava a ser pedido, okay, eu posso chegar aqui e em vez de usar o Shadow Attenuation como uma multiplicação que eu faço em cima da iluminação, eu posso, por exemplo, fazer um LED, em que de um lado, quando não tenho sombra, tenho a luz, e do outro lado tenho, por exemplo, uma cor. Vamos pôr as sombras serem verdes. Obviamente que isto podia ser um parâmetro. Vírgula L.Shadow Attenuation. Mas é a iluminação toda que está. Ou seja, não são as sombras que estão. Espera aí que posso me ter enganado aqui. Desculpa. Eu disse isto. Isto está ao contrário. Zero é eu não tenho luz, porque eu vou multiplicar este fator pela luz, portanto vou converter em zero. Isto está trocado. Okay? Por isso, isto está trocado e de facto ele estava a fazer a pôr a ver tudo o que não estava em sombra. Portanto, isto tem de ser aqui ao contrário. Ou seja, eu quero que no zero, portanto quando eu tenho sombra total, fica verde, e quando tenho iluminação, fica. Ok? Portanto, este é o use case mais simples de uma sombra estilizada que poderia perfeitamente funcionar. É esquisito, é estranho, mas às vezes é o que nós queremos. Coisas esquisitas, estranhas, que nós possamos utilizar. Aqui nota-se bem o acne. Portanto, isto seria ótimo como um efeito de estilização. Okay? Especialmente se eu pudesse condicionar isto por tipo de objeto e não sei o quê. Podia pôr aqui um parâmetro extra, que é o Shadow Color. Aliás, vou fazer isso. Só por piada. Não vou fazer isso. Ok? Portanto, esta é a parte fácil. Agora, esta é a parte mais fácil de estilização de sombra. Eu tenho um fator de sombra e estou a usá-lo para escolher uma cor. Okay? Mas o que eu quero fazer não é isso. O meu efeito, o efeito que eu estava a fazer, este meu efeito, tá? Tem a ver com eu quero fazer sample de uma textura. Agora, o problema de fazer sample de uma textura é que eu preciso de duas coisas. Uma textura e que mais? O que é que eu preciso? Textura e UVs. Ok? E agora, coisa que é os UVs que eu devo usar para fazer sample desta textura? Eu posso usar os UVs do objeto. Mas como vocês podem imaginar, se eu usar UVs do objeto, estou à mercê daquilo que sejam os UVs do objeto. Que normalmente não são propriamente aquilo que dá jeito. E mais importante, nunca vão bater certo. Aqui neste caso, por exemplo, a sombra disto e a sombra disto. Por exemplo, quando eu misturo as duas sombras, ele harmoniza. É contínuo. Okay? Especialmente se eu meter aqui também no objeto. Não. Sim. Reparem que isto bate certo. Coisa que nunca aconteceria. Mais,
Se eu fizesse isto, por exemplo, com aquele gato, lembram-se dos UVs do gato? Estão a ver o caos que aquele ia ficar? Era literalmente ruído. Então se tu crias o vez? Portanto, nós vamos ter de arranjar uma maneira de criar UVs. Ok? E esta técnica é interessante para criar UVs. Ok? O que é que eu vou fazer para criar os UVs neste caso? Vou-vos mostrar o código primeiro. Aqui, get projected UV. É aqui. Ok? E esta função que me vai dar é um UV baseado numa posição no mundo e uma normal. O que é que ele nos está a fazer? O que é que ele vai fazer, basicamente? Um bocado aquelas ideias que eu falei quando falei do Tangent Space. Lembram-se do Tangent Space? Normal Map? Sim. Não é? Normal Map. Eu definia um sistema de eixos local, baseado na normal. Aqui o que eu estou a fazer é exatamente a mesma coisa. Ou seja, para o ponto, olhando para o ponto em que eu estou, por exemplo, neste caso, por exemplo, na bola, na esfera, ele tem aqui uma normal. É como se eu definisse aqui um plano que passa naquele ponto e é aí que eu vou projetar as minhas coordenadas do mundo, garantindo que elas ficam todas coerentes no processo e principalmente que não ficam todas distorcidas quando eu faço uma superfície curva. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia de que o que eu estou a dizer é verdade, vamos agarrar aqui neste cubo e vamos pô-lo a projetar sombra na esfera. Ali, estão a ver ali a projetar? E agora vou aplicar o shader. Reparem que está com, o único problema é que está com resolução a mais. Vou pôr aqui 0.05. Reparem que ele fica curvo, o próprio espaço UV. Então isso vai buscar a normal do objeto que está a ser. Vai buscar a normal e vai criar um espaço de UV baseado nisso. É como se eu pusesse um plano na parte da superfície. Portanto, em qualquer ponto da superfície, eu ponho um plano, só que este plano, há infinitos planos que cumprem estes requisitos. Qualquer um destes planos cumpre esse requisito. Portanto, eu agora tenho de garantir é que eu tenho a orientação correta para o plano, para ser consistente. Senão cada ponto ia... Se eu pusesse só um plano cálido, cada ponto ia estar com uma direção diferente. Portanto, novamente, não íamos ver esta projeção de UVs suave. Certo? Vão perceber a ideia? Portanto, o que é que vamos fazer? Portanto, eu vou tentar garantir que eu vou ter um UV único, utilizando algo que se chama ortonormalização de Gram-Schmidt. O que é que isso quer dizer? Eu primeiro vou procurar qual é que é o vetor para cima. Ok? Porquê é que eu tenho de procurar esse vetor? Porque eu vou precisar de fazer o produto externo da normal com esse vetor para cima. Mas agora reparem que se o vetor normal estiver alinhado com o vetor para cima, ou demasiado perto, isto vai dar raio, não é? Vou ficar com um vetor nulo. Okay? Portanto, o que eu estou a tentar é encontrar um vetor para cima, que seja para cima relativamente à normal. Normalmente eu parto do princípio que o vetor para cima é este vetor, mas se por acaso o vetor normal que eu der estiver muito perto, eu uso isto como vetor para cima. Porque não interessa propriamente o que é o para cima. Interessa eu ter um vetor perpendicular. Okay? Portanto, neste caso, eu uso o vetor para cima. Se a normal não estiver virada para cima, caso contrário, eu uso este vetor. Portanto, a seguir, calculo uma tangente com o produto interno. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho esta normal, tenho aqui este vetor
para cima, o produto externo vai-me dar aqui este vetor aqui, certo? Mas isto ainda não é um espaço normalizado. Porquê? Porque todos os vetores não fazem 90 graus uns com os outros. Portanto, o que eu vou ter de fazer agora é uso este e faço o produto externo destes dois, para criar este vetor. E crio assim um espaço. Crio uma tangente e uma binormal. Com isso, e usando o produto interno, eu simplesmente posso calcular um UV baseado nisso. E depois eu ainda tenho aqui uma rotação, para quê? Porque eu posso querer dar um sabor extra. Por exemplo, se eu chegar aqui e rodar, eu estou basicamente a rodar em torno daquele ponto. Os UVs. Eu podia querer, por exemplo, pontos diferentes virados para sítios diferentes, para criar mais distinção entre objetos. Ou seja, eu aqui estou a tentar minimizar diferenças, mas eu podia querer maximizar essas diferenças. E a rotação era um bom ponto para conseguir fazer. Ok? Portanto, com isso fico com... Portanto, eu tenho aqui isto é para rodar estes UVs e devolvo estes UVs que depois vou usar para fazer... Portanto, quando faço o Lambert vou calcular a iluminação. Eu estou-lhe a dar aqui um fator de escala, só para lhe dar aqui um bocadinho de boost. A seguir, vou buscar aqui UVs projetados, portanto vou buscar esta coisa, para aquele ponto, multiplicado pelo fator de escala, que é para ter mais ou menos repetições. A seguir, com isso, já posso fazer o sample daquele hatch, que é o... Vou buscar usando estes UVs, vou buscar, neste caso estou a buscar só o componente vermelho, que eu só estou interessado na intensidade. A seguir, eu faço aqui um step. E o que é que faz o step? O step é um if, efetivamente. Nós não queremos usar ifs em shader, apesar de não haver um problema em particular. Se eu tivesse ali um if, ele funcionava mesmo, porque basicamente o compilador ia transformar isto num if, neste caso num step. Mas basicamente o que é que a função de step faz? A função de step recebe dois parâmetros, e se o primeiro parâmetro for menor que o segundo parâmetro, então isto devolve 0. Caso contrário, devolve 1. Portanto, basicamente, step x e y é igual a dizer if x menor que y, então 1, else 0. Desculpa, é o contrário. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Basicamente, como eu disse, eu estou, como a minha textura que eu estou a usar tem diferentes níveis de cinzento, até o que eu estou a ir buscar aqui, eu estou a dizer, esse cinzento é para ser usado ou não? Depende de qual é que é a iluminação. E eu estou a negar a iluminação neste caso, porque aquele if é naquele sentido, se fosse o contrário. Okay? Depois a seguir multiplico isso pela iluminação. Pelo dot product, multiplicado pela cor da luz. Portanto, isto é só para fazer um efeito de estilização. Ok? Estão a perceber? O resto do código é exatamente igual. Eu vou adicionar isto múltiplas vezes. Ok? Toda a gente percebeu esta ideia? Não estou a dizer se vocês perceberam e conseguiram fazer. Eu estou a tentar explicar-vos a ideia disto, ok? Porque isto é uma ideia simples. Okay? Há outras maneiras de fazer isto, por exemplo, que não implicam usar um sample. Vocês podiam usar, tomando ali o exemplo do André, podias simplesmente agarrar e buscar uma textura de noise. Fazer um sample de noise, em vez de usar... Ou, por exemplo, como faz o caso do... Acho eu, que é o caso do Wi-Fi Rush, simplesmente vai buscar, é como desenha linhas com espessura de X. E isso pode ser feito sem texturas de todo. Podia ser feito simplesmente empiricamente. Porque tudo o que seja UVs que acabam em número par, desenha. Caso contrário, não desenhas. E ele se vai alternando, por exemplo. Ou qualquer coisa deste género. Dá para fazer várias coisas deste género. E são mais fáceis até do que fazer isto. O Wi-Fi Rush usa esse tipo de técnica, por exemplo, nos glows, porque ele tem usa as bolinhas, mas as bolinhas são muito bem definidas, aquilo não é textura, aquilo é calculado no shader.
Ok? Portanto, seria relativamente fácil fazer outras coisas em cima disto, baseado nisso. Portanto, esta é uma abordagem. Agora, a dificuldade nestas coisas é, e é por isso que isto deve ser província do Tech Artist, de ser capaz de pensar em coisas. Porque esta abordagem pode não ser a melhor, porque eu aqui estou a tratar cada luz de forma individual. Mas eu podia não querer tratar cada luz de forma individual, eu podia querer ver qual é que é o total de sombra e aplicar isto com um só sample. Eu aqui vou fazer um sample destes por cada uma, que é o que acontece aqui. Portanto, deixa-me pôr isto aqui, fazendo disto para ir para o chão, que é para eu aqui ver. Ok, eu aqui tenho duas sombras, uma em cima da outra. Ok? Portanto, destes sítios que está a vermelho é porque não tem tem só a sombra da point light, mas não tem da direcional. Por isso é que fica vermelho. Eu estou a receber a luz vermelha da point light, mas não estou a receber a direcional, a mesma. Por isso é que tenho aqui sombra. Okay? Por isso fica assim. Okay? Mas eu estou a tratar as duas sombras separadamente. Mas reparem que ele bate tudo certinho aqui nestas transições e não sei o quê. Está ótimo. Porquê? Eu estou a tratar uma e outra, mas estou a usar os mesmos UVs. Portanto, está correto. Isto funciona, mas podia não ser o que eu queria. Eu podia querer que os meus UVs sejam relativamente à luz, e então aí poderia começar a ter problemas, etc. Ou seja, há aqui muitas permutações possíveis. Okay? Outra opção para isto seria calcular toda a sombra e aplicar tudo no fim. Por exemplo, que é quando eu tenho este aqui. Esta versão, por isso é que eu estou a usar o crosshatch por acumulação. Vou olhar aqui para o shader, só para vocês verem a diferença deste. Não é este? Não abri o shader. Não. Reparem que este aqui é um bocadinho diferente. Este Lambert, em vez de estar a retornar só a iluminação, o que ele está a fazer é que está a fazer lá a acumulação. E ele acumula isto entre dois componentes. Tem a componente onde está a acumular só a luz. Portanto, o XYZ deste Alpha 4 aqui, Current Light, vai ter a luz que receberia, se não houvesse sombras nenhumas. E acumulo aqui neste outro buffer o total de sombra. Quanto mais perto deste número de 0, mais sombra tem. Ou seja, se tiver uma sombra ou tiver duas sombras, o resultado aqui vai ser o mesmo. O current light W vai estar a 0. Mas o que quer dizer que vou ter sombras mais parciais, e é por isso que o efeito ficou como ficou. Okay? E aqui eu estou a acumular essas sombras e só faço o sampling no fim. Okay? Depois vou agarrar naquilo que entrou, na quantidade de sombra que recebi. Ou seja, basicamente eu aqui poderia estar a somar. Eu estou a multiplicar, mas poderia estar a somar sombras e tipo, sombra a sério é só se tiver tipo duas sombras lá. Tudo o resto é considerado a meio. Etc, etc, etc. É assim que se faz aspectos únicos. Okay? Só na estilização de sombras eu acredito que há 1 milhão de coisas que nunca foram feitas e que contribuíam para aspectos visuais únicos e interessantes. Okay? Aqui só mudar a textura desta de crosshatch, que é mais normal para esta, por exemplo. Aumentando aqui a densidade. Só isto acredito que fica logo com um aspecto muito mais interessante. E daria para fazer imensas coisas com isto. Reparar que, por exemplo, este exemplo aqui, agora que estamos aqui no contexto, isto deve usar um efeito similar ao que eu estive a fazer. Okay? Este aqui, por exemplo, é muito mais interessante.
como é que isto é feito? Eu acho que o que acontece aqui é perturbar os UVs. Ou seja, eu quando vou ver a sombra, em vez de dizer dá uma sombra neste ponto, eu aplico ruído nesse ponto e peço a sombra ao lado. Ou seja, no meio fica a mesma, porque todos os sítios têm a sombra perto, mas os sítios que já estão aqui nas beiras vai ficar assim com este género de formas. Ou seja, no fundo eu aplico. Como é que eu poderia fazer isto? Exatamente como eu fiz os UVs. Calcular os UVs, porque isso define-me um espaço local, e fazer a conta ao contrário. Agora que já tenho um espaço local, agora posso mover ao longo destas superfícies para ir calcular os UVs. A sombra não seria toda vez aqui, mas deixar o objeto na mesma posição e toda vez que vai adicionando luz. Não, porque tu repara, eu estou a usar a posição do mundo como semente. Quais é que são os fatores para eu conseguir os UVs? A world position, e a world position é constante. Se eu estivesse a usar o object position ou o view position, aí provavelmente seria diferente cada vez que eu mexesse a câmera. Mas a world position não vai depender de nada. A world position de um objeto é sempre igual. Vai depender do movimento do objeto. Mas aí agora é dependente se é invariante a rotação, se é invariante a translação, etc. Okay? O Obra-Dinn funciona um bocadinho diferente porque é mais binário e o que ele usa é dithering, mas basicamente, para a maior parte destes efeitos, o que ele está a usar é usar uma textura parecida com aquela de crosshatch, mas a textura que ele está a usar é que se chama um padrão de dithering Bayer dithering. É um padrão conhecido com 4x4 pixels que tem 16 intensidades diferentes espalhadas e é por isso que ele tem um aspecto tão consistente. É o que estamos a ver ali. Ok, para terminar o tópico das sombras, vou acabar. Vamos falar só de Ray Traced Shadows, que é a última fronteira da Final Frontier. Neste momento já começa a haver engines que têm algumas Ray Traced Shadows. Ray Tracing é a ground truth. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? É o que está mais parecido com simular os efeitos reais de como é que a luz interage. E, portanto, na maior parte dos casos, é com isso que nós comparamos. Ou seja, mesmo nós, quando estamos a fazer coisas de computação gráfica, muitas vezes usamos Ray Tracing para fazer imagens de referência que depois nós vemos o quanto é que a nossa realidade, o nosso real time, foge da realidade do Ray Tracing. Okay? Agora, o hardware já começa a ficar bom para fazer isto. Por exemplo, aqui temos um excelente exemplo de Ray Traced Shadows. Isto é quase que impossível de fazer com Shadow Maps. Mas se puder aumentarmos a resolução dos Shadow Maps, há um limite. Isto é preciso um Shadow Map com uma resolução tão alta, que para conseguir apanhar todos estes ramos, e mesmo assim tenho muitas dúvidas que mesmo um Shadow Map a 8000 ou coisa, conseguisse apanhar esta quantidade. Ok? Isto é possível com o Ray Traced Shadows. Porquê? O que acontece com o Ray Tracing? Ray Tracing é um pedaço de hardware que eu posso invocar a partir do Pixel Shadow, que diz, olha, agora corre aqui este raio e vai ver esta definição da cena de baixa qualidade que tu me mandaste anteriormente, se isto está bom ou não. Se está aqui uma interseção. Basicamente estamos a fazer literalmente raycasting. Portanto, aquela pergunta inicial das sombras de vamos fazer para cada pixel um raio para ver, é o que o Ray Traced Shadows faz. Há um custo estonteante. Mas é o que acontece em alguns motores. Normalmente não é feito para todos os pixels, é feito numa vizinhança e é partilhado por múltiplos pixels. É como é feito hoje em dia. Este é um caso em que eles estão a fazer mesmo por pixel para demonstração. Este é muito recente, a performance não é muito boa. Mesmo em placas gráficas topo de gama, a partir do momento em que se liga ao Ray Tracing, bye frame rate. Mas isso é um problema de quê? Hã? Ou seja, isso é um problema completamente de GPU. Porque fazer detectar, quando tu estás a jogar 1920-1080, por exemplo, estás a fazer pelo menos, no mínimo dos mínimos, esse número de pixels. 1920 por 1080, e normalmente é bem mais que isso. Portanto, tens muito cálculo para fazer e vais ter de fazer um raycast para cada um deles, para cada fonte de luz. E isso, fazer um raycast, significa que eu, para todos os objetos, aquilo está a usar uma estrutura,
uma bounding, um chamado BHV, BVH, aliás, BVH, Bounding Volume Hierarchy, ou seja, mas basicamente é para todos os passos deste raio, eu vou ter de verificar se está a interceptar qualquer triângulo. Além de ter de ver propriedades dos triângulos, etc. Ou seja, é muito dispendioso. O hardware é muito rápido neste momento, mas mesmo assim a operação em si é estupidamente lenta. Ok? Portanto, continuam a ser precisos shadow maps para luzes secundárias e como fallback. Nem sempre podemos garantir que vamos conseguir fazer. É preciso muitas samples para fazer soft shadows. Ok? Soft shadows não é um raio, são múltiplos. Porque a luz tem um volume e mesmo assim é um volume estocástico, ou seja, nós não vamos ver a todos os pontos da luz, vamos ver a alguns. Okay? Apesar de que há métodos analíticos para casos simples, ou seja, se a fonte de luz é uma esfera e a minha área eu posso considerar que é um disco, existem maneiras de fazer este raycast de maneira a eu ter um valor que me permite fazer soft shadowing. Mas é para casos mesmo muito específicos. Uma coisa muito fixe com Ray Trace Shadows, que Shadow Maps não suportam de todo, é permite fazer sombras para objetos transparentes. Vocês não veem sombras de objetos transparentes em jogos. Porque objetos transparentes significava que o meu Shadow Map precisava de ter camadas para a transparência. Certo? Portanto, isto só é possível com Ray Tracing. Não é 100% verdade, existem alguns métodos para fazer isto, mas são quase tudo hacks, truques, etc. Um dos comuns que é muito usado em jogos, que é o clássico iluminação de vitral, ou seja, para parecer, não é? Vitral não é nada mais do que uma fonte de luz a emitir luz e a fazer sombra transparente, não é? Mas os vitrais normalmente são projetores, ou seja, é basicamente um objeto que faz um decal na cena, de alguma forma, ou usam algo que se chama um light cookie. Mas, portanto, o Ray Tracing nativamente pode fazer sombras de objetos transparentes. Isto pode ser o futuro, desde que se resolvam alguns problemas de energia, dissipação de calores, hardware barato, etc. Neste momento, o que é facto é que eu posso fazer uma RTX 6200 ou uma 6000, o que vem a seguir? Uma 6800 ou uma 6900 ou uma 7900 e toma lá computes, toma lá mais processadores lá para dentro. Não podemos, porque aquilo basicamente derrete. Ou seja, porque à medida que se vai aumentando a densidade de circuito, aumenta-se a temperatura. Por isso que vocês não têm ainda hardware de RT, Ray Tracing em telemóvel. Simplesmente a temperatura dispara lá para cima. Ok? E pronto. Isto era o TPC da aula anterior que vocês já receberam. Sim. Portanto, basicamente é esta. Acabamos então, finalmente, as sombras.